Boa noite, galera. Boa noite, equipe Quimicamente Falando. Tudo bem com vocês? Ótima segunda-feira, tudo bom? Vamos abaixar o som. Uma bela de uma música, inclusive. Quem quiser depois o nome, fala comigo. Boa noite, gente. Ótima segunda-feira, tudo bem com vocês? Pontualmente 21 horas e 5 minutos, como sempre, como combinado, iniciamos mais uma vez a nossa live do projeto Quimicamente Falando. Vou dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar aí. Essas segundas-feiras estão sendo corridas para todo mundo, né? Está sendo muito movimentado. Eu sei que o horário não é muito cedo, porém é o horário que a gente encontrou maior disponibilidade do pessoal para participar, assistir, tá? Então sejam bem-vindos mais uma vez à versão 2.0. Hoje a gente vai falar sobre as perguntas mais frequentes dentro de um banho de joias, tá? A gente tem uma participação de novo muito especial. Eu falo de novo porque, graças a Deus, todas as pessoas que participaram com a gente desde da versão 1.0 e agora dessa nova que a gente começou semana retrasada com a Catarina Degan. Inclusive, muito obrigado, Catarina, por aceitar mais uma vez. Pessoal lá da MDG Joias. Hoje nós temos uma participação especial que é um parceiraço meu. Também a gente começou essa parceria através das lives. É o meu amigo Luiz Felipe da Reluz Folhados, uma empresa que está crescendo muito em Limeira, de extrema qualidade, e eu vou deixar para falar um pouquinho mais da empresa dele junto com o próprio. Daqui 2 minutinhos eu já vou chamar ele para a live, tá? Então, por enquanto, pessoal, de novo, muito obrigado aí por todos estarem presentes. Se possível, aqui no cantinho nós temos os coraçõezinhos, tá? Para a gente fazer o Instagram entender que essa live é importante e ajudar a gente a divulgar. E também peço a vocês que nos ajudem compartilhando essa live com pelo menos 3 amigos. Ó, dedão, dedão, dedão. Aqui nesse aviãozinho, tá? É só clicar aí e mandar para algumas pessoas da sua lista de contato, chamar o pessoal aí para assistir junto com a gente, tá bom? Como eu disse, o assunto hoje é muito bacana, é um assunto que tem bastante coisa para a gente adentrar, bastante coisa para a gente conversar, e eu conto com a presença hoje de todo mundo aí que está assistindo com a gente, tá? Para participar, para tirar dúvida, para opinar, ok? A lista de todo mundo que está entrando falhou aqui para mim. Boa noite a todos, tá? Eu não vou falar o nome de todo mundo, que entrou um monte de gente ao mesmo tempo, mas sejam bem-vindos. Por favor, o nosso convidado da noite, o Luiz Felipe, só me dá um ok aí a hora que você estiver pronto, que a gente já começa, porque é uma live que tem bastante assunto, ok? Gente, de novo, coraçãozinho, por favor, e aviãozinho, tá? Já vamos chamar o nosso amigo Luiz. Lembrando que é da empresa Reluz Folhados, e a nossa live vai ser parceiro de trabalho aí. A Marcela já está divulgando a nossa empresa. Rapaz, o homem trabalha, está lá na empresa até agora. Boa noite, Mr. Luiz Felipe. Boa noite, mestre. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. Antes, Luiz, de qualquer coisa, estou arrumando meu áudio aqui. Pessoal, o meu áudio e o áudio do Luiz, vocês podem, por favor, só confirmar com um joinha aí se está legal? Luiz, se você quiser desejar uma boa noite para o pessoal aí, só para conferência de som. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe, da empresa Reluz aqui de Limeira. Como é que tá o áudio aí? Tá bacana para todo mundo? Dá um feedback pra gente. Alguém falou que está com áudio, alguém falou que está sem áudio. Então, você está me ouvindo bem? Tá. Legal. É só uns ajustes técnicos, né, antes de começar a live, para não ter nenhum problema durante ela, tá, gente? A gente Coloquei o perde um fone aqui, minutinho, pessoal. Olha aí se deu uma aí. melhorada no áudio. Olha, ficou melhor. Para mim melhorou. Vamos ver pro pessoal aí. Legal. O pessoal então tá dando um ok, tá? Tá tudo certo. Muita gente bacana aí acompanhando a gente. Antes de qualquer coisa, então vamos lá, né? Luiz, por favor, quem é você e quem é a Reluz, por favor? Certo. Primeiramente, muito obrigado, tá, pelo convite. É um prazer enorme estar cada vez aqui, né, participando.
esse projeto seu, um projeto que leva informação para muita gente, né? Isso é a nossa intenção, ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue, né? Através do nosso trabalho aí, passar um pouquinho de informação pro pessoal. Meu nome é Luiz Felipe, hoje eu estou com 31 anos, tá? Eu sou natural de Minas Gerais, mas me considero já praticamente um limeirense. Limeirense. Tem 9 anos que eu já moro em Limeira. Eu vim para Limeira justamente para montar a Reluz Folheados. A Reluz Folheados é um grande sonho, tá? Eu tenho um sonho desde a infância de ter meu próprio negócio. Eu empreendo desde os 9 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, tá? Eu falo que eu já mexi com tudo na vida que você imaginar, já vendi picolé, já fiz de tudo que você imaginar na vida, já trabalhei de garçom. E cada lugar eu fui pegando uma experiência, né? E quando surgiu a necessidade de estar montando a empresa de banho, eu logo de bate-pronto já topei, já vim para Limeira para estar montando e realizando cada vez esse sonho, né? A Reluz é o seguinte, a Reluz ela tem 8 anos de existência, tá? Nós montamos a empresa em agosto de 2012. Ela surgiu através de uma necessidade, primeiramente, da minha família, tá? Para quem não conhece, a minha família trabalha há 31 anos, está fazendo esse ano no mercado semi-joia, tá? A gente já passou por várias galvânicas, começamos desde o produto pronto, conforme todo mundo começa, vendendo produto pronto. Daí nós começamos a partir para o bruto mais banho, né? E fizemos em várias empresas, até que surgiu uma necessidade, né? E uma curiosidade de estar entendendo um pouco melhor sobre o processo, como a gente poderia dar uma garantia melhor nas nossas peças, como a gente poderia tá oferecendo um produto de melhor qualidade para os nossos clientes, né? Então foi assim que surgiu a Galvânica Reluz. Aí o Felipe falou algumas coisas interessantes, gente, que tem muito a ver com o nosso tema hoje. Como eles, né, vou falar como a família Reluz, né, passou por todo esse processo de construção, desde começar a engatinhar nesse setor, a ver a necessidade de se aperfeiçoar e criar uma marca própria, que hoje você terceiriza, mas você também tem uma marca própria, Luiz? A nossa família tem, né? A minha família, eu tenho vários tios que têm a marca própria, né? Os meus pais também trabalham com semi-joia, né? A pioneira de tudo foi a minha tia, que ela tem loja no sul de Minas Gerais, e o nome da loja dela é a Rara. Cara, Foi ela que começou tudo. olha que legal, gente. Então, assim, eu acho que hoje é uma noite para se aproveitar muito. Perguntem mesmo, porque o Luiz, com a Reluz, passaram por várias etapas dentro disso. Então, mais experiência de quem viveu todo esse caminho, né? Que é longo, é tortuoso, é difícil, e isso gera muito mérito, né? Então, quem quiser, gente, vamos aproveitar um pouquinho dessa experiência dele para a gente perguntar. Como eu falei, estava explicando para o Luiz, e quem acompanhou a live da semana retrasada, porque agora a gente vai fazer de 15 em 15 dias, né? Não é toda semana. Quem acompanhou já notou que mudou um pouco a metodologia da live. Antes a gente, lógico, tinha embasamento técnico, uma coisa não muito profunda, mas que captava, na verdade era de fácil captação para todo mundo. Hoje a gente decidiu fazer, nesse projeto 2.0, lives compartilhadas. Só um minutinho que a minha produção está arrumando aqui a câmera. Só um minuto, gente. Vou aproveitar esse tempinho aí para mandar um abraço para vários, fica à mundo que está vontade. assistindo aí. Pode falar. Caiu. E queria agradecer a todos os funcionários, né, todos os parceiros da equipe Reluz, porque é uma coisa que eu sempre falo, Everton, a Reluz sem os nossos funcionários, sem os nossos clientes, sem você, sem o Pedro Valota, que tanto nos ajuda aí, divulgação, nos dá uma orientação, a gente não é nada, né? Então eu queria agradecer a todos os colaboradores aí da Reluz, todos os clientes e todos os parceiros. É uma máxima que eu acho que é muito válida. Dá para todo mundo ganhar. Todo mundo. Inclusive, já que você falou do Pedro Valota, já vou soltar já um spoiler, então. O nosso próximo convidado, dia 8 de setembro, um dia após o feriado nacional, será o Pedro Valota.
ele estará com a gente aqui participando. Assunto também muito interessante, a gente vai falar no geral de tudo que há na cidade de Limeira relacionado a semijoia, joia e bijuteria. Legal, gente? Então vamos conversar. A minha produção arrumou aqui a imagem. Luiz, tudo ok aí? Tudo ok. Então vamos lá, gente, vamos começar. Então quem tiver dúvida, vai colocando aí, a gente vai conversar sobre tudo. De início, o Luiz já falou sobre da onde surgiu a Reluz e qual foi a necessidade para que surgisse, né? Ô Luiz, eu gostaria, na verdade, de te perguntar mais uma coisa relacionada ao que é Reluz antes da gente tocar num assunto mais interno, digamos assim. Eu vi que o Fernando está acompanhando a gente aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do quadro, tanto de funcionário quanto o quadro de sócios da Reluz, por favor. Certo. Hoje a Reluz, ela tem 3 sócios, tá? Na verdade, os 3 sócios são clientes da Reluz, tá? A minha tia, que é a sócia, ela tem a loja, né, no sul de Minas. Eu também tenho revendedoras próprias e o Fernando também ele tem revendedoras próprias. Então os 3 têm o famoso skin in the game, né? Que é a pele em risco. Então a gente é cliente do nosso próprio processo, né? E o Fernando, sim, cara, eu falo que ele é uma parte fundamental da nossa empresa, entendeu? É uma das partes mais importantes que a gente tem um diferencial muito grande aqui na empresa, tá? Quais é eles? Primeiro, tudo que a gente oferece para o nosso cliente, como a gente tem mercadoria própria, a gente utiliza a nossa própria mercadoria para testar os processos. Seja uma cor nova, seja um verniz novo, seja um processo que a gente está estudando. Um processo, né? Então, antialérgico. Tudo relacionado à galvânica. A gente testa na nossa própria mercadoria para depois oferecer para os nossos clientes. Até em relação a vendas, entendeu? A gente dá até dicas de vendas, como se deve montar um monstruário, entendeu? A gente passa até esse tipo de experiência para o nosso cliente. Então, hoje a Reluz ela é composta por 3 sócios, tá? Se você vier na Reluz hoje, você vai encontrar eu e o Fernando aqui praticamente quase que todo dia, né? O Fernando ele toma toda a conta de parte de produção da empresa. Então, ele fica diretamente ligado ao banho, analisando os banhos, fazendo os testes, né? Ele opera o banho em si. Eu cuido de toda a parte administrativa, comercial, RH, departamento pessoal, tudo isso eu que tomo conta, tá? Então o Fernando toma conta da parte de produção e eu tomo conta da parte comercial e financeira da empresa. E a gente está hoje com um quadro de 13 colaboradores, tá? Inclusive hoje eu contratei mais 2 colaboradores, vão começar amanhã. Então hoje a equipe Reluz ela é formada por 15 pessoas, que são 13 colaboradores, eu e o Fernando. Aproveitando então o ensejo, é lógico que assim como qualquer empresa, qualquer empreendedor, a gente teve algumas dificuldades com a pandemia, né? Redução de quadro é uma coisa que aconteceu, se não em 100%, 99,9% das empresas. Essa retomada pós-pandemia, não porque a gente ainda está nela, mas essa retomada agora, que abaixou um pouquinho os ânimos, faz parte dessas contratações. O que você está vendo, o Luiz Felipe, do setor hoje? Hoje, exatamente dia 31 de agosto. Everton, eu falo muito que vai muito da mentalidade, tá? Dos líderes da empresa, das pessoas que estão à frente da empresa, né? E de todo o quadro de colaboradores. Pra você ter uma ideia, quando a gente fechou a empresa, né? Que a gente precisou de fechar na pandemia, eu tinha um quadro de 10 colaboradores trabalhando. A gente teve que fazer uma redução nesse quadro, tá? Eu reduzi esse quadro em 40%, né? E só que o que aconteceu? A gente poderia ter 2 maneiras de se lidar. Ou a gente abaixava a cabeça, né? Ou a gente fazia um famoso... Eu trabalhei com um engenheiro na Precon Engenharia em Belo Horizonte, um CEO da empresa, que ele falava um termo chamado TBC, que é o tirar a bunda da cadeira. Que é muito importante. É extremamente importante para a vida. Eu gosto de pegar isso aqui como exemplo, tá? Aqui a gente tem um copo pela metade e eu posso enxergar ele ou meio cheio ou meio vazio. Ou meio vazio. E aqui na Reluz, cara, houve uma transformação assim, que eu falo que a pandemia para a Reluz em si, principalmente,
do lado emocional, tá? E do lado de energia, de chamar a equipe, explicar o que estava acontecendo e fazer um giro de 360 graus, eu te falo que foi um dos melhores anos e está sendo um dos melhores anos para a empresa. Pra você ter uma ideia, em pandemia, empresa fechada, a gente estava reformando a empresa, reformulando processos, a gente estava reestruturando todo o processo da empresa. E hoje, como você falou, a gente não acabou a pandemia. Eu já recontratei o número de funcionários que eu tinha mandado embora e hoje eu estou com 3 pessoas a mais no time. Eu tinha 10 pessoas, hoje eu já estou com 13. Entendeu? Isso apenas mudando pequenos fatores e principalmente a mentalidade. Para você ver como o tal do TBC é importante. Então, é lógico que nem todo mundo teve esse tipo de visão, vamos ser sinceros, né? A maioria teve uma visão pessimista. Algumas pessoas, e eu vou me incluir, tiveram a motivação, a iniciativa, ou seja, qualquer nome que o nosso telespectador queira dar, de movimentar, de tirar a bunda da cadeira, de criar coisas novas, porque além de mim, e aí, Luiz, você me fala, porque a gente acabou se conhecendo através disso, que hoje a gente Justamente. está fazendo junto, depois a gente conta essa história de novo aí para quem não participou. A maioria das pessoas fala para mim, Everton, é um negócio diferente, é um negócio que não tinha. É um negócio. Ah, mas live não tinha? Tinha. Eu decidi começar a fazer esse tipo de live junto com as lives sertanejas. Então, assim, foi uma coisa diferente que fez com que, enquanto tudo tivesse, entre aspas, parado ou fechando, eu estava me movimentando. A hora que tudo começou a minimizar, eu comecei a ter um feedback bom. Veio tudo de uma vez só, uma enxurrada de coisa. Que eu vejo que acontece hoje com a Reluz. Estou errado, Luiz? Não. É igual você comentou sobre o que eu vejo do mercado hoje, né? Aqui na Reluz, cara, a gente tem um atendimento todo diferencial que praticamente todos os clientes acabam se tornando amigos, né? Então, quando os clientes têm a oportunidade de vir aqui na Reluz, ou até mesmo pelo celular, essas coisas, a gente troca muita ideia, tá? E semana passada eu estava com um cliente aqui do Rio de Janeiro e um outro também, a gente estava conversando pelo telefone. Cara, eles assustaram com o retorno que está tendo do nosso mercado. Porque, querendo ou não, o nosso mercado ele é um mercado muito interessante. Por quê? Ele tem vários aspectos que dá para ser explorado, né? Por exemplo, quem trabalha com sacoleira, por exemplo, cara, tá todo mundo aumentando o volume de sacoleira. Todo mundo aumentando. Por quê? Tem muita gente procurando uma nova oportunidade de renda. Antigamente, as revendedoras que vendiam só Natura, Avon, essas coisas, Sim. cara, hoje está colocando Catálogo, um kit né? de Catálogo. semijoia. Hoje está colocando um kit de semijoia, né? Pessoas que têm um salão, por exemplo, estão colocando semijoia. Universitário, estão levando para a faculdade para vender, quando pode. Agora que não pode, está pegando amigo, conhecido, primas. Então, o que está acontecendo? E outra coisa, né, Everton? A gente tem que analisar o seguinte. O nosso mercado, quando eu trabalhava com a minha mãe, por exemplo, em Minas Gerais, eu nunca falei que eu vendia semijoia. Eu vendia autoestima. Porque a semijoia, ela mexe com a autoestima da pessoa. Eu vou Quando a fazer pessoa essa. sai de casa, cara, arrumada, com um brinco, maquiada, com uma semijoia, cara, querendo ou não, essa pessoa ela se sente mais empoderada, vamos dizer assim. Então a gente não vende semijoia. A gente trabalha com outro mercado, a gente trabalha com autoestima. Isso é muito Sim, sério. eu concordo. Eu Isso é muito concordo sério. e eu sei que você vai alongar isso porque tem realmente alguns outros fatores, né? Eu vou fazer só uma observação. Nossa amiga aqui, Lana Ferreira Semijoias, não são sacoleiras, são consultoras. Você está Justamente. certa, amiga. Desculpa, por muitos e muitos e muitos anos, é uma expressão corriqueira, sacoleiras, tá? Então tá tudo certo, viu? Consultoras. Isso aí. E uma outra coisa, Everton, é uma coisa que eu vejo que é um diferencial nosso aqui da Reluz, tá? Nessa mesma linha de não trabalhar com semijoia e sim trabalhar com autoestima. Autoestima. Aqui na Reluz, eu sempre falo com os clientes. Quando o cliente entra em contato, você faz banho em peça, essas coisas todas, eu sempre viro para os clientes e faço. Eu trabalho realizando sonho. E aqui na Reluz, cara, cada cliente ele é interpretado como um sonho diferente, tá?
A gente tem um trabalho que você pode olhar em todas as redes sociais da empresa, tem o meu telefone pessoal, Instagram, Isso é Facebook, diferencial. tudo é o meu telefone pessoal. Por quê? Porque eu gosto de aproximar com o cliente, eu gosto de entender qual que é a expectativa do meu cliente, o que o meu cliente está procurando, qual que é a necessidade do meu cliente. E gosto de passar para eles também o que é de melhor que ele pode fazer de acordo com a região, com a expectativa. Então eu sempre falo, cada cliente para mim, e isso eu fiz uma palestra para os meus funcionários na sexta-feira, tá? Eu sempre falo com os meus clientes, eu estou realizando um sonho, porque eu sei, cara, que montar a marca de semijoia, ser uma pessoa que trabalha nesse mercado é um sonho. Toda pessoa tem um sonho de empreender, toda pessoa tem um sonho de dar um passo além, né? Então aqui na Reluz eu falo que a gente é um facilitador, a gente faz com que a pessoa entenda primeiro o mercado e continue cada vez mais preparada, embasada em informações para conseguir realizar esse sonho. E uma outra coisa é o seguinte, igual como eu estava falando com meus funcionários, na sexta-feira eu reuni a equipe aqui e eu falei com eles, falei, gente, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com sonhos, isso é muito sério, tá? Isso é uma coisa muito séria. O que você gostaria de receber? Se você deixasse a sua mercadoria aqui na Reluz hoje para ela ser banhada, o que você gostaria que fizesse na sua mercadoria? Você está dando o seu melhor? Você gostaria de receber essa mercadoria do jeito que você está embalando? Você gostaria que a foto que você está tirando da sua mercadoria, se fosse sua, você acharia que estaria bem feito? Você gostaria que receber esse banho que você está dando na sua mercadoria? Porque eu acho que é dessa maneira que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente tem que cuidar como se a mercadoria fosse nossa, né? Você Acho está que é certo. bem por aí as coisas. É a tal da empatia que a gente falou há pouco, eu usei outras palavras, né, na nossa conversa. Somos, além de tudo, consumidores. A gente quer fazer para as pessoas assim como a gente gostaria que fizessem para a gente. É verdade, né? Não tem meio Sim, termo. Você quer sim. ser bem cuidado, você quer ser bem tratado, você quer ser tratado com uma educação, você não vai fazer isso com um consumidor que você está atendendo, com um cliente, né, no caso que você está atendendo. Essa conversa nossa até gera um tom motivacional, mas eu acho que, puta, é importante pra caramba, cara. A gente não entrou ainda direto no assunto que a gente se propôs. Mas eu tô vendo que o pessoal tá participando demais e eu acho que tá interessante. Cheguei até, gente, a falar com o Luiz aí que de repente não daria tempo, porque quando eu e ele para conversar, o assunto corre. Então, se de repente faltar alguma coisa, e o Luiz está aí porque ele já me falou e ele vai concordar, a gente se propõe a fazer uma outra live, certo, Luiz? Certinho, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes da gente entrar no tema. A gente falou da questão do Fernando estar participando, ele está aí acompanhando. O Fernando, como foi dito aí, ele é o químico. Eu acho que todas as partes dentro de uma empresa, não estou falando só no setor químico, são importantes. A parte química, no caso da galvânica, é interessante porque química não é matemática. A matemática, às vezes, o erro acontece por causa de uma vírgula fora do lugar, entre outras coisas, um número batido errado na calculadora. A química tem N fatores que influenciam para dar errado. Então é um pouquinho chato. Então, Fernando, boa noite, obrigado por participar e parabéns pelo trabalho realizado aí junto com o Luiz na Reluz, certo? Só queria deixar esse abraço para ele aí, que é importante. Eu até brinco com ele, que é uma frase que eu falo com ele, que quanto mais eu conheço a química, mais eu amo a matemática. Com certeza. Eu não vou deixar de falar isso, porque a gente já está falando mesmo de motivacional. E é assim, gente, quem puder, por favor, quem puder não, eu vou pedir encarecidamente, entrem no Instagram da Reluz. Qual é o Instagram, Luiz? @Reluz Folheados Limeira. Se o Fernando puder colocar aí para a gente, eu agradeço. A minha equipe também vai colocar. Entrem, por favor. O Luiz está realizando um trabalho e eu ando escutando isso, Luiz, então eu perco amigo, mas não perco a piada, e quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou assim. Eu escutei e eu vou falar para você. Você é o garoto propaganda, além de proprietário da Reluz.
tá? Você botou a cara, você fala bem, você sabe o que está falando, fala com propriedade. Até brinquei agora há pouco com você no telefone. Quando a gente vai fazer esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, a gente fala boa sorte. Não, eu falei para ele que não é boa sorte, é boa competência. A gente sabe o que está falando, a gente sabe o que está fazendo. Por que eu estou pedindo para entrar no Instagram da Reluz? O Luiz Felipe começou com um trabalho alguns meses atrás. Estou errado, Luiz? Você começou com vídeos motivacionais, é isso? Na verdade, não diria motivacionais, seria uma mensagem diária. Tá? Reflexão, né? Seriam Uma reflexões reflexão. diárias. E se eu não me engano, não sei se no Instagram da Reluz tem todos, mas no meu pessoal, @LuizReluz, lá no IGVT tem todos os vídeos. Luiz com Z, tá, gente? É isso, né, Luiz? Dá Isso. uma olhada, porque assim, ele começou esse trabalho, ele fez esses 3 vídeos, né, de reflexão. Sim. De repente, o Luiz emendou junto com a Reluz aí uma divulgação diferenciada de tantas outras empresas na cidade. Aí eu gostaria que, antes da gente falar sobre banho em si, que o Luiz falasse um pouquinho desse trabalho que ele está fazendo. O que eu comecei a perceber, tá, Everton? Quando entrou nessa pandemia, nessas coisas todas, igual eu falei atrás, quando a gente teve que realmente fechar a empresa, eu comecei a analisar o que poderia ser feito, né, o famoso TBC mesmo. Uhum. E, cara, eu nunca vi uma oportunidade tão grande igual a gente teve, igual a gente está tendo nessa pandemia. Me inclua, porque a ideia foi a mesma. Cara, primeiro, aquele lance do copo meio cheio e o copo meio vazio. Sim. Né? Quando todo mundo vivia reclamando que não tinha tempo para nada, às vezes não ficava com o filho, às vezes não ficava com a esposa, às vezes não prestava atenção no seu lar, porque muita gente tem casa, mas não tem lar. Né? Sim, é diferente. Não prestava atenção na família, não aproveitava um filho, não lia um livro que sempre vivia postergando, não estudava. Porque eu sempre falo, Everton, que é o seguinte, se eu perguntar para essas 44 pessoas que estão nos assistindo, de 0 a 10, quão bem resolvidas elas queriam estar financeiramente, acho que todo mundo iria responder 9 ou 10. Pode me incluir. Quão bem a pessoa queria estar de saúde, provavelmente de 9 a 10. Quão bem a pessoa queria estar fisicamente, provavelmente de 9 a 10. Só que aí eu inverto a pergunta. O quanto você está se preparando para chegar nesse 10? O quanto você está comprometido para ter um resultado 10? O quanto você está pegando, analisando, fazendo horários novos, porque muita gente dá desculpa de horário. Mas o meu dia é muito corrido, o meu dia é muito corrido. Cara, eu fiquei 1 mês e meio, praticamente, todos os dias acordando às 4h30 da manhã. Eu posso te falar um negócio? Nunca tive um resultado tão grande aqui dentro, mentalmente. Tem um livro que eu comecei a ler, chama O Milagre da Manhã. E eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos. E, cara, tudo que você faz assim que você acorda vai ditar como é que vai ser o seu dia. Sabe aquela historinha de colocar 3 despertador? 6 horas, 6h05, 6h10? Postergando. Eu era esse cara. Eu já acordava preguiçoso, meio Esse lento. cara sou eu. Cara, depois que eu comecei a mudar um pouquinho as minhas atitudes, eu não tinha tempo? Não, o que eu comecei a fazer? Comecei a acordar mais cedo. Porque eu não sei se você sabe, um mês ele tem aproximadamente 720 horas. Se você acorda 365 dias no ano, 2 horas mais cedo que você acorda, você está colocando um mês a mais no seu dia. No seu ano, na verdade. Se você for analisar, se você acordar 5 horas da manhã, na hora que chegou meio-dia, você já tem 7 horas produtivas no seu dia. A maioria das pessoas trabalham 8 horas por dia. Daí as pessoas começam a perguntar, mas como é que esse cara tem tempo de fazer isso? Como é que ele tem tempo de fazer aquilo? Comece a aproveitar um pouco melhor do seu dia a dia. Comece a acordar um pouquinho mais cedo. Eu não tenho tempo de fazer uma atividade física, eu não tenho tempo de ler um livro, eu não tenho tempo de estudar sobre Deus, eu não tenho tempo de dar atenção para minha família. Comece a acordar um pouquinho mais cedo. E uma coisa que eu vi, Everton, que mudou muito aqui na nossa empresa, inclusive eu até comentei com você agora, hoje, antes de iniciar os trabalhos aqui na empresa Reluz, a partir desses dias que eu comecei a acordar mais cedo, não tem um dia sequer
que não existe uma reflexão e que não existe um momento de oração. A equipe inteira da empresa, a gente sobe para a expedição, a gente faz a nossa intenção do dia, já imagina como vai ser o nosso dia, agradece e a gente faz uma oração. Cara, isso psicologicamente na nossa equipe tornou a equipe muito mais engajada, a equipe muito mais unida, com propósito, alinhou muito mais os propósitos da empresa. Então isso, cara, eu falo que foi a virada de chave, né? E alguns vídeos, por exemplo, que eu gravei, tem um vídeo que eu falei sobre gratidão, né? Na maioria das vezes a gente fica querendo ter sempre mais, né? Ah, hoje eu ganho R$1.000, na hora que eu ganhar R$2.000 eu vou fazer isso, na hora que eu ganhar tanto eu vou fazer isso. Só que eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Se amanhã você levantasse, quem levanta 6, 7, 8, você levantasse somente com o que você agradeceu hoje antes de dormir, como é que seria seu dia? Pensem. É difícil, mas a maioria das vezes a gente quer agradecer por uma coisa que aconteceu. Ah, obrigado por ter me dado alguma coisa, obrigado por eu ter conquistado. Mas espera aí, por que a gente não agradece por uma coisa que já vai vir? Obrigado pelo meu aumento de salário que eu vou ganhar, obrigado pela minha produção diária que vai ser bacana, obrigado por ter colocado pessoas na minha vida no dia de hoje que vai ser bacana. Então, começar a fazer essas reflexões e já mentalizar. Uma coisa que eu comecei a fazer todo dia antes de dormir e depois, na hora que eu acordo, antes de dormir, eu agradeço pelo dia que eu vivenciei, já mentalizo o meu dia de amanhã e já agradeço pelo dia que eu vou ter. E de manhã eu faço esse mesmo boot cerebral. Eu já agradeço primeiramente pela nova oportunidade, por escrever uma nova história, por ter mais um dia de vida. E já mentalizo e agradeço por todas as bênçãos e todas as conquistas que eu vou ter nesse dia. E isso faz uma diferença muito grande. Usando você como exemplo, é uma coisa simples. Há 7 anos atrás, como você falou aí, você poderia imaginar que hoje você estaria aqui falando essas palavras. Mas não é gostoso de pensar que, putz, há 7 anos atrás eu imaginava, mas eu não imaginava tudo isso que está acontecendo na minha vida. E daqui para 6, 7 anos? E a gente tem um problema, Everton, que é o seguinte, a gente procura, quando a gente tem algum desafio, alguma coisa assim, ou quando a gente está desenvolvendo alguma coisa nova, a gente sempre espera ficar perfeito para depois começar a fazer. E para começar a fazer, para colocar em prática. Cara, ninguém nasceu sabendo andar, ninguém nasceu sabendo falar, foi caindo, levantando, foi tomando tombo que a gente aprendeu a andar. Então, um conselho que eu falo para as pessoas é o seguinte, surgiu uma ideia, mata essa ideia na hora. Como é que você mata a sua ideia? Começa a testar, começa a colocar em prática. Porque quanto mais você errar, mais perto do sucesso você vai estar, você pode ter certeza. Porque a gente só aprende errando. Porque é a hora que você põe o seu cérebro para pensar e fala, opa, isso aqui está errado. Como eu posso contornar essa situação ou de que maneira eu posso fazer diferente? Então é o que eu falo, quando você acha que o produto está perfeito, você pode ter certeza que já veio uma pessoa 3, 4 meses atrás e já lançou o seu produto perfeito. Só que ela lançou imperfeito, foi aperfeiçoando ao longo do caminho e com certeza vai ter um resultado melhor. Então o melhor dia para começar qualquer projeto, começar qualquer atividade, foi ontem. Concordo, concordo. Eu acho que eu me encaixo muito bem no que você está falando. É lógico que a gente se propôs a falar, fazer uma live compartilhada, falar, conhecer, entender melhor como a Reluz trabalha. Inclusive eu estou olhando o tempo, já correu bastante, a gente vai ter que fazer uma outra. Mas eu também estou nesse hype, até eu abri um site agora enquanto você falava coisas tão boas aí para todos. Essa questão de acordar às 5 horas da manhã, né? Tem um negócio que chama desafio Hypeness, que é um clube das 5 da manhã. É interessante, gente. Eu também faço isso há um bom tempo e eu até falo para minha própria esposa, para minha família, que é interessante porque é um horário que eu não tenho muita preocupação. Meu telefone não está tocando, eu não tenho que atender cliente, lógico, é um prazer atender cliente, mas assim, eu não preciso me preocupar em atendê-lo, então eu consigo desenvolver algumas coisas. A sua cabeça pensa diferente.
Então, para quem tiver precisando até de uma motivação diferente, ou está reclamando muito que o dia não está rendendo e não tem tempo para nada, acorde 1 hora mais cedo, acorde 5 horas da manhã e depois vem aqui e faz um depoimento e conta para a gente aí o que achou, tá bom? Luiz, eu acho Manda umas perguntas interessante. aí sobre banho. Tem muita gente aqui, fizeram algumas perguntas, tem bastante cliente seu, tem bastante amigo seu, tem colaborador seu participando, que eu acho fantástico, cara. Colaborador A equipe é participar. fantástica. Poxa, a Vanessa aí, eu conheço ela de longa data, está aí participando com a gente. Tem meus companheiros de trabalho também participando. Eu trabalho hoje na empresa Kiravelli Produtos Químicos. A gente, além de entender muito de assistência técnica, a gente vende produtos, tá, gente? Quem tiver interesse aí, fala com a gente. Mas hoje a gente se propôs mais a falar da Reluz. Então, vamos começar alguma coisa de banho, né, Luiz? Ver se dá tempo? Vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou fazer uma pergunta para o Luiz. Calma aí que eu tenho minha cola, tá, gente? Não é tudo que eu vou lembrar. Luiz, obrigado de novo por aceitar meu convite. Eu que agradeço. Parceiraço. Uma coisa bem legal, Luiz. Vamos assim, vai meio na louca mesmo para ver se a minha dúvida é a dúvida de algumas pessoas que estão com a gente hoje, tá? Sobre a questão de mínimo para banho, Luiz, tem muita gente que pergunta tanto para os meus outros clientes quanto para você, que eu sei que funciona assim, qual é o mínimo para se levar de peça para um banho e por quê? Que é o mais importante desse mínimo. O mínimo hoje para banho aqui na Reluz é 1 quilo de mercadoria, tá? E esse lote de 1 quilo, ele pode ser dividido em lotes de 350 gramas em cada milésimo, se tratando de ouro e prata, ou em cada tipo de banho, que seria ródio branco, grafite, essas coisas. Por que a gente pede mínimo? O banho, ele é feito através de corrente elétrica. Então, se eu pego, por exemplo, 10 peças, coloco numa gancheira e coloco num tanque, a corrente que vai passar por essas peças é uma corrente muito alta. Então, corre-se o risco de queimar essas peças, danificar essas peças. Então, você não consegue ter um acabamento muito bom. Então, por isso, tá, que para manter a qualidade, a distribuição de milésimos nas peças, a gente pede esse lote mínimo por camada de 350 gramas e o mínimo para banho, o lote por completo, pelo menos 1 quilo de mercadoria. A explicação do Luiz é cabível e é fácil de entender, gente. Não é para forçar o cliente a mandar uma quantidade maior, não. É para garantir a qualidade do produto final. Então, é muito melhor que você tenha um lote com o mínimo que a empresa peça. Para quê? Para que você não tenha problemas de qualidades posteriores, né? Certo, Luiz? Certo. Muito interessante. Luiz, você que passou por todas essas fases que a gente estava falando lá no início, né, desde de um setor que não era este, né, que você hoje domina, que você tem um know-how bom, é uma pessoa qualificada, até hoje, desse nada para esse tudo, vai. O que compensa mais? Comprar peça no bruto e banhar ou comprar peça pronta? É interessante essa pergunta porque me fazem também, tá? Essa pergunta é uma pergunta que eu recebo praticamente quase todos os dias. O que eu sempre pergunto para o cliente, tá? O que eu sempre... Primeiramente, cara, quando eu vou atender um cliente, eu faço 3 perguntas. Qual a região que ele trabalha? Qual o público-alvo? E quanto tempo de garantia ele espera? E tem uma outra pergunta que eu sempre faço, é o seguinte: como você vai começar? Você vai montar só uma maleta? É só você que vai vender inicialmente? Então, para responder essa pergunta, eu sempre falo que depende. Quando é uma pessoa que está começando pequena, montando somente uma maleta, sem dúvida alguma, comprar peça pronta é melhor. Aí a pessoa vira e fala assim: mas Felipe, peraí, você mexe com banho, você vai indicar comprar peça pronta? Não é. Aí eu vou falar os porquês. Nós acabamos de comentar agora um detalhe que pode ser uma barreira de entrada para quem está começando, que é 1 quilo de mercadoria. Às vezes, para uma pessoa que vai montar uma maleta, 1 quilo de mercadoria seja uma quantidade grande. E existe uma outra barreira que é o seguinte:
Nem toda loja de bruto, ela vende uma peça de cada modelo. Várias empresas vendem 3 peças, 5 peças, tem empresas que o mínimo é 10 peças. Então, uma pessoa que vai começar montando uma maleta, o que essa pessoa vai fazer com 10 peças iguais? Então, sem dúvida alguma, o ideal Com certeza. para quem está começando pequeno, compra o produto pronto. Inclusive, hoje, aconteceu um negócio muito interessante, semana passada também. O que está acontecendo na nossa empresa? Tem pessoas que vêm conversar comigo, eu faço todas as explicações, faço isso que eu acabei de fazer agora, explico o porquê, a pessoa vira para mim e fala assim, tem algum cliente que você me indica comprar a mercadoria dele? Que vende na minha Olha que região? legal. Cara, Olha que hoje, legal. além de atender o cliente pro banho, eu estou indicando futuros clientes para comprar do cliente que está banhando comigo. E Isso já aí, aconteceu. E aí é legal você falar isso porque tem uma lógica, né? Para quem não entendeu ainda, a gente também estava falando sobre isso, né? Essa questão de a gente tomar a iniciativa e ficar doando esse tipo de informação. Porque antes era tudo muito fechado. Era um clubinho que não, olha, não pode falar, olha, eu faço isso, não fala, olha, eu faço aquilo, não fala. Que o Everton compartilhando coisas de banho e o Luiz compartilhando esse tipo de informação e indicando o cliente dele para um cara que está comprando peça pronta, é lógico, gente, ele está ganhando. O cliente dele vai ganhar mais, vai ficar mais satisfeito, vai ganhar mais com ele. Mais para frente, esse cara que foi recomendado, foi indicado, vai começar a ganhar com ele. Meu, é uma lógica, é um ciclo, tudo vai voltar para ele. É legal esse tipo E uma outra coisa também, de... né, Everton? Porra, O cliente que eu estou indicando, ele vai testar o meu processo. exato, outra Mais vantagem. uma afirmativa que eu falo que o meu processo é de qualidade. Porque se não Sim, fosse com de qualidade, certeza. eu não iria indicar uma pessoa que banhava comigo para o pessoal comprar peça. Entendeu? E você falou um quesito aí, Everton, que entra em um dos 3 pilares da empresa. Tá? Hoje a gente tem 3 pilares que a gente leva muito a sério. Qualquer coisa que vai ferir um desses 3 pilares, eu prefiro deixar de atender o cliente do que ferir esses pilares da empresa. Hoje a gente tem um pilar que é qualidade, honestidade e transparência acima de tudo. Aqui na Reluz não tem informação que ela é escondida. Eu tenho o maior prazer em abrir realmente o jogo para o cliente, como é que funciona o mercado, dou dica, faço tudo. Porque eu acho que falta muito isso no nosso mercado. É aquele lance que a gente estava falando no início da live. Eu sempre imagino como se fosse eu. Cara, todo mundo sabe a dificuldade que a gente teve no início. Por falta de informação. Antigamente eu não tinha informação nenhuma. Então, já que a gente tem essa oportunidade, eu acho que nada mais justo da gente facilitar cada vez mais a vida do nosso cliente. Porque automaticamente, igual você acabou de falar, a gente vai estar ganhando também. Né? E Com nada melhor que você certeza. ajudar as outras pessoas. Com certeza. Vou abrir um adendo aqui, que é o seguinte. Eu estou repassando as mensagens e tem muita pergunta. Existem coisas técnicas e existem coisas diretamente para a Reluz. Para quem ainda não acompanhou Quimicamente Falando, ou que de repente acompanhou, ô Luiz, você fez. Quantas lives você fez aí com o Eu fiz uma pessoal? com o Pedro Valota, do Portal Brutos, do Joias Isso. Bruto, e Abraço agora de essa é a novo, Pedro. segunda. Legal. Então, assim, para quem não acompanhou o projeto ainda, o Quimicamente Falando, com a apresentação desse que vos fala, até o pessoal tá brincando que eu sou apresentador de talk show agora. O Everton, o Everton ele é técnico em química, tem 25 anos de experiência aí no setor, e esta live aqui é a 19ª já. A Inclusive, mi... é parceiro da nossa empresa. Já indiquei Puta, vários bri- clientes. Para quem tem dúvida como funciona o processo, eu já tive várias pessoas. É onde eu te falo que aqui a gente tem transparência. Né? A gente não tem o porquê esconder informação. Às vezes entra em contato comigo uma pessoa que tem algum processo ou está fazendo algum teste. Isso da parte química. Cara, eu já indiquei Sim. vários clientes com o Everton. O Everton tem um trabalho fantástico, é uma pessoa fantástica que realmente ele dá suporte mesmo. Então, quem Obrigado, está Luiz. precisando se adentrar na parte química aí, ó, excelente pessoa que eu recomendo. Assim como o Fernando, meu sócio, que tira as Com dúvidas aqui certeza. nosso aqui,
Cara, são pessoas maravilhosas. E é a verdade, viu, que o Luiz está falando, só na semana passada foram acho que 8 pessoas que, olha, eu falei com o Luiz Felipe da Reluz e ele me passou o seu contato, caramba, cara, olha o Luiz, então muito obrigado também por Justamente. isso, tá? E aí o que acontece, gente? Então quem não conhece ainda, lógico, a nossa equipe colocou aí que temos todas as lives no YouTube, mas uma coisa que eu gostaria de falar é que todas as perguntas que vocês fizeram, a nossa equipe aqui do Quimicamente Falando, dá print da tela e entre terça e quarta-feira eu respondo nos stories com o nosso participante aí marcado. Eu respondo todas as perguntas. Então, o que que eu vou fazer? Se o Luiz concordar. Eu tenho todos os prints de todas as perguntas. O que for técnico eu vou responder. O que for relacionado à Reluz eu vou mandar pro Luiz Felipe. E aí a gente responde todas as perguntas, combinado? Só um adendo, você À comentou do vontade. YouTube. Para quem não conhece, a Reluz ela tem um canal no YouTube, tá? Onde a gente dá várias dicas também, Muito explica bacana. o que deve ser feito para você vender semi-joia, quais os cuidados o seu cliente final deve tomar. Chama Reluz Galvânica, depois entram lá no YouTube. Essa pessoa aqui que está falando com vocês agora Garoto propaganda. são os primeiros vídeos que eu gravei na vida. Vocês vão ver que eu estava bastante apreensivo. Mas Imagina, então a vocês gente vão ver aí, ele procura tirou de letra. sempre, a gente procura sempre estar postando algum vídeo, algum assunto interessante lá no nosso canal para estar informando cada vez mais o nosso público aí desse mercado nosso. Gente, é informação compartilhada, né? De novo, como eu sempre falo, é o lema dessa quarentena que não para, dessa pandemia que não some, é compartilhar. A gente compartilha, doa o que pode. A gente está aqui doando informação, correto? Correto. Eu vou fazer um convite ao vivo aqui. Eu acho que é capcioso, depende da nossa agenda, inclusive da sua agenda. Eu me propus a fazer de 15 em 15 dias. Agora, as lives antes eram uma vez por semana, toda segunda-feira. A gente pode combinar aí com o pessoal, quem por favor puder estar com a gente, se o Luiz puder, na próxima segunda-feira, só respostas. O que que você acha, Luiz? Você acha que a gente pode ver durante a semana aí, se Pode cabe? ser, pode ser. Porque a gente não conseguiu responder todas. Eu acho bacana responder durante a live, porque gera interatividade, é bacana. Porém, a gente também vai responder nos stories, tá? Pode Beleza. ser? O pessoal gostou da ideia aí? Quem puder me dar um ok? Como que é? O pessoal da Zeus Semijoia, a nossa equipe técnica aqui tá passando a informação. O pessoal lá sempre está com a gente desde as primeiras lives do Quimicamente Falando. E ela fez uma das perguntas que eu gostaria de responder: se a Reluz trabalha com aplicação de ródio internamente. Internamente, é feito internamente. A gente tem funcionários aqui. Tanto é que quem ensinou os funcionários foi o Fernando, é meu sócio. O Fernando aplica ródio extremamente bem e é feito internamente na empresa. Inclusive, teve uma outra pergunta, Everton, que foi o Fica à pessoal da vontade. Zeus também, que eu estou vendo aqui. Sim. Se compensa dar 1 milésimo nos brincos mais verniz? Cara, depende da sua região. Mas eu tenho vários clientes que dão 1 milésimo nos brincos e atende a região, o público-alvo e a garantia que ele quer dar. Então você tem que analisar esses 3 fatores. Qual a região você vai vender? Qual que é o seu público-alvo? E principalmente qual a garantia você vai oferecer para os seus clientes. Mas em alguns casos, sem problema algum, você dá 1 milésimo e um bom verniz por cima desse 1 milésimo. É aí que está a questão de talvez ser mais interessante responder durante a live. Por quê? Eu não, acho que eu não ouvia usar esse termo no nosso setor. Eu comecei a fazer porque, por exemplo, o cara quer montar um banho de foliação. Eu faço uma triagem antes. Então é praticamente o que o Luiz está falando aí, usando só essa expressão médica, né? A gente tem que primeiro analisar. Então não adianta simplesmente uma resposta vaga. 1 milésimo com verniz? Tá, beleza, pode fazer. E aí? Não, é tudo isso que o Luiz explicou. Então, em cima dessas perguntas durante a live, eu acho que a gente consegue abranger mais a resposta, correto, Luiz? Correto. Sem dúvida alguma. Tem gente elogiando, tem gente perguntando, tem o Adriano aí, parceiro meu de longa data,
está procurando emprego, ele entende muito aí de galvânica, está se colocando à disposição no mercado. Então, assim, eu gosto desse tipo de coisa, cara. Interatividade é mato aqui, todo mundo participando. Legal? Correto. Luiz, a gente está com menos de 7 minutos para finalizar a live. Sei, gente, que faltou a gente responder aí, mas putz, a live foi sensacional. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Eu gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem aí para o pessoal, por favor. Primeiramente, agradecer novamente, né, a presença de todo mundo, principalmente a você aí que realizou esse convite. Pode ter certeza que se vier mais convites, já aceito de prontidão, tá? E a mensagem que eu quero passar para o pessoal é que se você tem um sonho, se você quer empreender nesse mercado sem joia, se você está buscando informação, está buscando uma empresa que seja séria, que seja idônea, que trabalhe realmente com qualidade e que não esconda a informação do nosso cliente, você pode me procurar pessoalmente, tá? Você vai entrar no Instagram da Reluz, no Facebook, todas as redes sociais da empresa. Tem o meu telefone pessoal, você pode me chamar, vai ser um prazer entrar em contato. Eu dou uma consultoria, igual você falou, eu faço uma triagem, eu passo todos os feedbacks. Uma coisa que eu estou desenvolvendo aqui na empresa, que está dando muito certo, eu estou recebendo vários feedbacks. O que é? Nós estamos desenvolvendo um e-book só de parcerias com lojas de bruto. Tá? Então, eu tenho feito bastante parceiros, só empresas sérias, empresas idôneas, porque para o nosso cliente não ter problema, né? Então, você aí que quer empreender nesse mercado de semijoia, quer entender um pouco mais sobre esse mercado, sobre empreendedorismo, como funciona, eu me coloco à disposição. Eu tenho o maior prazer em ajudar e explicar como é que funciona esse processo. Não sei tudo, tá? Mas o que eu não souber, eu me prontifico a buscar informação, correr atrás de pessoas igual o Everton aí na parte química, o Fernando, essas pessoas. Então pode saber que entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer, como a gente sempre teve, em atender todo mundo aí e fazer o que for melhor na nossa área. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, parabéns pela divulgação que você está fazendo. De novo, eu vou convidar o pessoal, além de ver o meu Instagram, o meu YouTube, ver também as redes sociais realmente da Reluz. É super interessante, é um trabalho diferencial que eles estão fazendo. Agradecer o pessoal aí que está com a gente também, o Pedro aí, como eu falei, né, que vai participar com a gente. O Fernando, obrigado, espero não ter falado nenhuma besteira, o Fernando entende demais também. E mais uma observação, gente, que eu fiz até com a minha equipe aqui. Olha que interessante, estamos numa segunda-feira, 10 horas da noite, o nosso querido Luiz, ele está na empresa. Ele está lá na empresa fazendo uma live. Então, eu acho que isso é diferencial, cara. Parabéns de novo, tá? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Gratidão. Até semana que vem, Luiz. A gente conta aí com você, tá bom? A gente vai conversando. E para o pessoal que está aqui na live, que às vezes não obteve resposta ou não teve tempo de perguntar, manda para o Everton ou manda para mim aí através do Instagram da Reluz, que a gente vai anotar todas as perguntas. A gente vai estar respondendo ou numa próxima live, igual ele falou aí, nos stories aí durante a semana. E no mais é agradecer mesmo, é só gratidão que eu tenho a todo mundo que nos acompanha, que tem confiado no nosso trabalho. Hoje, Everton, eu fiz um levantamento, tá? Algumas semanas atrás. Hoje, 75% dos clientes que vêm me procurar, que vêm saber da Reluz, são indicações ou de parceiros ou de outros clientes. Então, isso para a gente é muito gratificante. Tá? O boca a boca, né? É a melhor propaganda. Só nesse mês de agosto, um outro levantamento que eu fiz, eu atendi aqui 16 clientes que nunca tinham entrado no mercado de semijoia, que já receberam as peças e que estão vendendo muito bem e que já estão entrando em contato e mandando o segundo lote para banhar. Então isso pra gente não tem coisa melhor, cara. Eu falo que é por isso que eu acordo todo dia e eu tenho maior prazer em fazer o que eu faço. Que hoje eu falo que eu amo de paixão o que eu faço. É um dos segredos do sucesso.
Meu amigo Luiz, então obrigado pela parceria, cara. Obrigado de novo por ter aceitado e conto com você para a próxima, tá bom? Com certeza, fica aguardando aí, a gente vai conversando e a gente vai buscar bastante conteúdo aí para passar para essa galera aí. Combinado. Galera, Luiz, muito boa obrigado. noite, Boa noite ótima para vocês semana. aí. Bom descanso, que todo mundo tenha uma semana bastante abençoada, que seja uma semana bastante produtiva e que confie, porque você pode fazer tudo que você imagina e até coisas que você nem imagina que acha que você tem capacidade. Você pode ter certeza que com Deus na frente você realiza qualquer sonho e qualquer projeto que você quiser. Faço as palavras do Luiz, as minhas palavras, torno o impossível possível. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.